Certo, então vamos lá, investidores, vamos começar aqui no 1 hora para relembrar vocês, né, que pensando assim no longo prazo, a gente tem que segurar em 2 pontos, na minha opinião. Primeiro, essa região dos 33 e linha de tendência que a gente tem aqui e os 32, tá? Um rompimento dos 32, vocês sabem, estaríamos formando um pivô de baixa aqui no diário, um rompimento do padrão de continuação para baixo aqui que a gente tem, que seria muito ruim, tá? Então, 32, se perder, para mim, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin abaixo dos 30. Compensação, se a gente romper resistências acima, a gente pode começar a ficar um pouco mais otimista, tá? Primeiro, vou traçar esse nosso Fibonacci do topo até o fundo e entender que se a gente passa dessa região dos 35 mil dólares, a gente não só estaria rompendo essa região de 0,618 de Fibonacci, mas estaria passando também do nosso ponto de controle aqui dos últimos dias e desse candlezaço de volume. Então um rompimento aqui dos 35 ditaria para a gente uma maior probabilidade do preço continuar essa alta e é o ponto onde eu estou mais de olho agora para realmente ficar mais otimista no Bitcoin se a gente conseguir ultrapassar. Porém, enquanto a gente está abaixo desse ponto, eu não consigo ficar muito otimista, já que a tendência é de baixa do Bitcoin, né? Vocês podem ver que não só no 4 horas, mas em tempos gráficos menores também, a gente está abaixo das médias e a situação não está muito bonita. Correto? Na análise de sentimento a gente pode entender alguns pontos dessa nossa queda, né? Primeiro, o nosso long short ratio ele não está fazendo muita coisa, né? Ele ajudou bastante aqui na madrugada, né, de manhãzinha, quando a gente teve o nosso dump, mas desde lá ele fica indeciso, ele vai para 1.5, depois 1.3, ou seja, deu uma melhorada, mas isso aqui para mim não dá nenhuma grande probabilidade do que vai acontecer, né? Um indicador que me chama a atenção, e eu vou até plotar ele no gráfico para vocês verem, é o CVD das sardinhas. O CVD das sardinhas, pelo contrário, não está nem um pouco bonito, né? Por quê? Porque ele denota pra gente que muitas sardinhas acabaram comprando durante toda essa nossa queda. E é importante vocês entenderem como interpretar esse indicador, investidores. Esse é um indicador que eu utilizo muito mais como uma constatação de resistência ou suporte. Se a gente estava numa tendência de baixa aqui e as sardinhas compraram, essas sardinhas nesse momento elas acabaram ficando presas em toda essa região. Então eu sei que a probabilidade do preço vir aqui e romper tudo isso para cima é menor, porque essas sardinhas que estão presas vão acabar colocando as ordens aqui, tentando sair no 0 a 0 ou num lucrinho, né? Talvez essa predominância vermelha no book que a gente vê tanto aqui nesse último dia seja parte explicada com essas sardinhas tentando sair no 0 a 0 ou com lucrinho. Então, nunca interprete esses indicadores como, nossa, esse indicador vai fazer o preço despencar ou vai fazer o preço pumpar. Não, você tem que interpretá-los como simplesmente maneiras de você entender as probabilidades de certo ponto ser uma resistência ou suporte e a partir daí você pode criar uma estratégia baseada nisso, tá? Nós temos uma estratégia que se chama Surf Sentiment, que visa buscar justamente essa divergência, né? Quando, por exemplo, o preço cai e as sardinhas compram. Então, nunca achem, por melhores que sejam os indicadores, e eu falo isso não só de indicador de sentimento, mas técnicos também, que eles vão prever o futuro, porque eles não vão, tá? E continuando aqui, né, falando um pouco das nossas liquidações, como vocês sabem, né, a gente liquidou bastante hoje ali, cerca de 10 milhões, essa primeira que era até os 33.300, e depois liquidou aqui mais quase 3 milhões nessa outra queda armadilha que a gente teve lá até os 33 mil dólares, né? Isso aqui a gente está cansado de ver, né, investidores? O preço consolida. Aqui a gente não teve muita informação se ia cair ou subir, né? Só sei que a gente rompe para baixo, rompe o fundo, as pessoas começam a vender igual doidas aqui, são liquidadas, ou seja, são obrigadas a vender muitas vezes e o preço pumpa logo depois. Isso é um famoso stop loss hunt, né? E vocês precisam entender a dinâmica do mercado para não caírem nessas armadilhas. A gente sabe que, querendo ou não, estando numa tendência de baixa, a gente ainda tem esse suporte importante entre os 33 e 32. Então, para a gente shortar o Bitcoin aqui, nesse ponto importante, não é tarefa fácil, né? Ainda mais com o preço distante das médias, distante de tudo, esticado. Então, tomem cuidado, né? Você precisa interpretar todo trade que você faz, não só pela análise de sentimento, mas também pela análise técnica, né? E uma das principais constatações que a gente tem na análise técnica é que a gente nunca deve vender algo que está muito esticado ou comprar algo que está muito esticado, né? Afinal, a gente sempre pensa no trade como uma boa relação risco-retorno. E quando você compra com preço esticadíssimo ou vende com ele esticadíssimo,
Normalmente você não tem essa boa relação risco-retorno, tá? Por isso que na grande maioria dos trades que a gente faz, eu falo grande maioria aí, mais de 80% deles, a gente espera o reteste, tá bom? Então, lembre-se, não seja impaciente, deixa a oportunidade chegar até você, não se afobe e procure a oportunidade a qualquer custo, não. Deixa ela chegar em você, trade é igual ao trem, tem sempre o próximo chegando, correto? Então agora, investidores, qual que é a minha estratégia, né? Eu acho que sim, a gente teve possibilidades de acumular um pouquinho aqui, distribuir um pouquinho já nessa região, e realmente não estou muito otimista, tá? Então nesse momento eu prefiro ficar menos exposto ao mercado, estou um pouco exposto ao Bitcoin, mas com shorts nas altcoins, tá bom? E de olho, se a gente rompe os 35 aqui, o sentimento legal, eu volto a ficar um pouquinho mais otimista, me exponho mais, provavelmente você estopado nos shorts, né, se isso acontecer, talvez não, as altcoins não estão demonstrando tanta força assim hoje, né? E a gente precisa entender que nesse momento de incerteza, cada um vai ter uma estratégia que é melhor para você nesse momento, né? Qual a sua possibilidade de especular nesse momento que o Bitcoin pode segurar e romper os 35, mas ele também pode romper esses suportes aqui e ter uma queda daquela, já que o nosso Open Interest continua lá em cima, tá bom? Então eu não estou muito afim de especular, eu estou mais afim de proteger meu capital nesse momento e fico de olho aí no Bitcoin nesse rompimento dos 35 ou nessa realmente demonstração de fraqueza dos 33, já seria muito ruim, e dos 32 para confirmar com tudo aí uma queda nos próximos dias e queda que provavelmente a partir daí do rompimento do suporte dos 32 a gente vai poder olhar até para shortar o Bitcoin. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouco mais rápido. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.